a todos. Que o nosso Senhor Jesus possa nos auxiliar essa noite, nos abençoando e nos inspirando, e que nós possamos falar daquilo que nós também precisamos ouvir. O nosso tema, ele vem deste livro Em Paz com a Vida, do nosso amigo Cleto Brutis de Santo Ângelo. Ele é do Clube do Livro desse mês, e são diversas mensagens, e a mensagem que nós selecionamos é esta que fala sobre a escolha das provas. O palestrante Divaldo Franco, ele conta que uma vez após uma palestra, uma menina, uns 7, 8 anos, aproximou-se dele e perguntou a ele quem foi que fez o amor. Divaldo pensou, como é que eu vou sair dessa agora, essas crianças de hoje, com essas perguntas? E Divaldo respondeu, quem fez o amor foi Deus. Então a menina pergunta, e quem é que foi que fez Deus? E Divaldo respondeu, foi o amor. E a menina então olha para ele e diz, faz sentido. E faz todo sentido. Deus é amor. Isso nenhuma religião nega, até porque está no Evangelho de João. E é por causa exatamente desse amor que Deus nos cria. Ele não nos cria para que nós o adoremos, ou nós o amemos, como tradicionalmente às vezes nos é passado. Mas ele nos cria porque ele ama infinitamente. Então é como se ele precisasse de mais criaturas para amar, de mais seres para ele despejar o seu amor. Quem de nós que já tem filhos, se pudesse, teria mais? Se tivesse mais condições financeiras, mais tempo, mais saúde, não teria inúmeros filhos, porque sabe o quanto é bom. É um amor incrível, e se pudesse, teria mais ainda. Deus pode, tem essa condição, então cria infinitamente. E Ele nos cria todos, sem exceção, do mesmo limo, todos iguais. No início simples, sem nenhum conhecimento, e com o mesmo objetivo, que é a perfeição moral. Isso também é muito bem claro na Bíblia, principalmente no profeta Jeremias, quando ele diz lá no capítulo 29, no versículo 11, que eu sei bem dos planos que eu tenho para vós, disse o Senhor, e são planos de paz e não de mal, para que possam viver com um futuro e com uma esperança. Ezequiel 18:23, 18:23, vai dizer que por mim mesmo eu juro, diz Deus, que eu não quero a morte do ímpio, mas eu quero que ele se converta, que mude de caminho e que seja feliz. Por que ele haveria de morrer, ó Israel? Então os planos que Deus tem para nós são os planos de uma felicidade pura, uma felicidade perfeita. E quer Ele que essa felicidade seja fruto do nosso próprio esforço, para que nós, ao atingi-la, tenhamos mérito por ela. Qual seria o mérito de um aluno que se formasse na escola em que a professora fez todas as suas provas? Então é necessário que nós, durante esse imenso percurso da vida, tenhamos mérito de atingir esta perfeição moral, que é o nosso objetivo, que temos como exemplo Jesus, que a doutrina espírita nos traz como guia e modelo, o ser mais perfeito que já reencarnou aqui na Terra. Então, para que nós chegássemos a esse ponto, Deus impôs a nós as reencarnações, as sucessivas vidas, porque esse aprendizado moral, ele é um tanto quanto longo. Não é em uma única existência que nós vamos conseguir atingir ou conquistar todas as virtudes, todas as ciências que são necessárias para chegar a essa perfeição moral. Uma personalidade como Chico Xavier, como Madre Teresa, como Gandhi, como Sócrates, não se constrói em uma única existência. São várias vidas. E em cada vida o ser aprende um pouco mais, evolui um pouco mais de modo geral,
dentro daquilo que ele precisa aprender. E em cada encarnação nós temos uma bênção que é o esquecimento do passado, o esquecimento dos fatos das outras vidas. Porque essa lembrança seria extremamente penosa para nós e dificultaria muito essa caminhada evolutiva. Porque imagina quão difícil seria lembrar daqueles que nós prejudicamos nas outras vidas, ou daqueles que nos prejudicaram. Como às vezes é difícil seguir na vida hoje com lembranças desta existência que nos atormentam, seria muito pior com lembranças do passado. Então Deus faz com que nós esqueçamos das outras existências, mas a consciência, podemos dizer, o espírito sabe o que ele fez e o que ele precisa progredir. E como estava na mensagem, a consciência é que pode nos guiar durante a nossa vida, nos dizendo o que nós devemos ou não devemos fazer. Junto com o esquecimento, nós temos o livre-arbítrio. Podemos fazer exatamente aquilo que nós quisermos. Somos livres para agir como bem entendemos. Só que não há como ter liberdade sem responsabilidade. Então nós somos responsáveis pelas nossas ações. Se assim não fosse, não seríamos nós vivendo, mas Deus vivendo por nós, seríamos como máquinas ou como fantoches, comandados por um mestre. Então, nós podemos escolher o que vamos fazer, sabendo que disso virão responsabilidades. As boas escolhas vão auxiliar no nosso progresso evolutivo. As más escolhas vão gerar compromissos, resgates, possíveis aflições que deverão ser reparadas. Reparações igual que vão auxiliar no nosso processo evolutivo. Quando as nossas escolhas são tanto quanto equivocadas, gerando desatinos, crimes, o espírito acaba adquirindo expiações, reencarna numa outra vida com um certo número de aflições que servem para expiar esses equívocos. A expiação, diferente da prova, é como a pena que se dá a um criminoso. É algo que o espírito não escolhe e é uma consequência direta das suas ações dentro de uma lei de ação e reação. Por isso que aqueles que numa encarnação abusam demais do álcool podem reencarnar numa outra existência com problemas no fígado, desenvolvendo doenças hepáticas sem nunca ter ingerido um só gole. Aqueles que abusam do cigarro podem reencarnar com problemas respiratórios, com enfisemas, com asmas. Aqueles que escolhem tirar a própria vida, muitas vezes reencarnam na outra com problemas genéticos, dificuldades físicas. Aqueles que alimentam demais o sentimento de culpa podem reencarnar depois com problemas neurológicos que levam à depressão. Aqueles que muitos crimes cometem e que não são vistos pelos homens, os crimes ficam ocultos, muitas vezes reencarnam nas dificuldades do autismo, escondendo dele próprio esta encarnação. Aqueles que fizeram muitas promessas aos corações do sexo oposto, não cumprindo nenhuma das promessas, reencarnam depois com o drama dos relacionamentos, sem conseguir lograr um relacionamento estável, por mais amáveis que possam ser essas pessoas. Muitos médiuns do Antigo Egito, que utilizaram a mediunidade a seu próprio favor, reencarnam hoje como médiuns espíritas, trabalhando desinteressadamente, doando todo o seu tempo e os recursos à causa da caridade. Mas essas questões automáticas do processo evolutivo auxiliam o espírito a iniciar o processo de recuperação, de evolução, porque é necessário ao espírito o arrependimento, a expiação e a reparação dos seus erros, a fim de que o processo evolutivo, a conquista dessa felicidade, possa seguir o seu curso. E existem as provas. As provas, elas servem também de auxílio ao espírito, mas é aquilo que vai já testar alguns conhecimentos, que vai colocar algo que o espírito já conquistou em prova,
que vai fazer com que aquele espírito que numa vida foi preguiçoso, foi rebelde, não esforçando-se, agora possa, numa outra existência, ter a oportunidade de trabalhar por si próprio. Então, como começa o nosso capítulo, e como ele diz na questão 258, 262 do Livro dos Espíritos, é nós mesmos, é o próprio Espírito que escolhe o gênero das provas que vai enfrentar. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Não é Deus, então, que impõe as provas ao homem como um castigo. No início das nossas existências, quando o ser ainda é muito primitivo, comandado pelo instinto, sem muita condição de escolha, Deus vai nos guiando nas existências. Mas conforme nós vamos evoluindo, Deus vai nos liberando para que nós possamos fazer as nossas próprias escolhas e, juntamente com isso, aumenta a responsabilidade. E aí que muitas vezes o homem deixa se levar pela vaidade, pelo egoísmo, pelo orgulho e acaba caindo, adquirindo estes mesmos compromissos. É a maneira que nós fizemos com os nossos filhos quando estão ainda no berço, nos primeiros passos, nós é que vamos guiando, e à medida que eles vão crescendo, nós temos que ir libertando eles para que eles possam viver a sua própria vida. E quando que o Espírito escolhe? Ele escolhe, então, na erraticidade, que é esse momento da vida espiritual. Depois que o Espírito desencarna, nós sabemos, o corpo fica na terra, volta ao pó, e o Espírito segue a sua vida no mundo espiritual, podendo estar trabalhando ou não, aperfeiçoando-se ou não, de acordo com as vontades de cada um. E chamamos isso de erraticidade. Então, nesse momento, não necessariamente logo após o desencarne, cada um vai ter o seu tempo, o Espírito escolhe, participa da escolha dessas provas, que vão delinear, então, algumas questões da sua existência. Porque é muitas vezes, no mundo espiritual, que o Espírito vai dar-se conta dos seus equívocos, das suas faltas, daquilo que ele negligenciou, daquilo que ele deveria ter trabalhado mais por ele. Muitos espíritos voltam do além-túmulo com suas comunicações muito tristes, relatando o pesar que encontraram na outra vida. Muitos, por acreditarem, possuírem títulos na terra, continuariam sendo tratados de tal forma no mundo espiritual. Mas no mundo espiritual, nós somos reconhecidos pela caridade que fizemos, pelas lágrimas que enxugamos no próximo. Então muitos deparam-se com uma situação lamentável no mundo espiritual. Muitos que perceberam então que foram preguiçosos, que não se esforçaram, que não fizeram o bem. E aí, encontrando essa situação complicada no mundo espiritual, arrependem-se. Percebem que perderam tempo e aí decidem voltar à vida para agora aproveitar, escolhendo assim as provas, as situações da vida que ele irá enfrentar. E como que ele escolhe? Ele escolhe sempre, em conjunto com espíritos superiores que possuem essa função no mundo espiritual. André Luiz, no seu livro Missionários da Luz, também Camilo, na obra Memórias de um Suicida, explicam de forma incrível e detalhada como funciona esse processo das escolhas, tanto do corpo quanto das situações da vida, sempre auxiliados pelos benfeitores, que vão analisar as nossas fraquezas, as nossas inferioridades, aquilo que nós temos condições de suportar, o que nós precisamos evoluir, onde nós precisamos crescer, e então desenharão um projeto, um plano para a próxima existência, sempre com base naquilo que nós precisamos evoluir e no que nós temos condições de suportar e superar. Então nada, absolutamente nada do que nos acontece na vida é além das nossas forças, ou além da nossa capacidade de suportar e de superar. Nesta obra, Missionários da Luz, nós temos alguns exemplos muito interessantes desses planejamentos.
Temos o exemplo de Anacleta, que é uma trabalhadora muito corajosa da colônia espiritual, e ela está conversando com um benfeitor, Manassés, que está explicando para André Luiz como é que funciona esse processo. E ela virá numa encarnação muito difícil, uma prova, porque ela voltará a ser mãe dos seus filhos. Na encarnação passada, mesmo amando eles, ela não soube cuidar dos seus filhos e teve aquele cuidado exagerado, mimou demais as crianças e essas não conseguiram estar preparadas para o mundo e acabaram perdendo-se pela vida, desregrando-se e desencarnando muito cedo. Quando ela chegou no mundo espiritual, percebeu o estado lastimável que os seus filhos se encontravam em regiões inferiores do mundo espiritual e pediu a Deus então a chance de voltar à vida, para ser mãe novamente dos seus filhos e recuperar aquele tempo perdido, aquela maternidade imperfeita. E trabalhou então na colônia durante muito tempo e arduamente para conquistar o direito, o merecimento desta encarnação e da encarnação dos seus filhos. Esse trabalho nas colônias espirituais que nós comentamos são trabalhos de auxílio ao próximo e trabalhos de melhoramento pessoal, como estudos, como preparações para voltar à vida e conquistar esses objetivos. Então, dos seus filhos, 2 dos rapazes regressariam à carne na condição de paralíticos, 1 na qualidade de débil mental, e para auxiliá-la na viuvez precoce, teria tão somente uma filha, que também seria portadora de grandes necessidades de retificação. E isso, então ela escolheu aquela provação para liberar a sua própria consciência e reparar os seus equívocos, o que mostra a imensidão do amor de Deus por nós. Porque se Deus fosse um ser ruim e vingativo, como às vezes alguns religiosos ainda equivocados comentam, ele deixaria os filhos sofrendo no inferno, para sempre. E aquela mãe sofrendo a vida inteira pelos seus erros. Mas ele permite essa nova chance para que ela liberte o seu coração das aflições que ela está sentindo por não ter cuidado dos seus filhos. Imagina se tivesse, como tradicionalmente dizem, um inferno e um céu. Que mãe que ficaria no céu? Que mãe que não iria dizer para Deus, eu não vou ficar aqui ociosa, eu vou viver com o meu filho no inferno. Como Deus é bondoso e amoroso, Ele permite quantas vidas forem para nós, para que nós possamos nos recuperar desses nossos equívocos. Permite, então, a essa mulher que limpe a própria consciência e ainda ajude aqueles que um dia ela não soube cuidar direito. Tem a de uma jovem que chega para o benfeitor, mostrando um mapa do seu próximo corpo físico. André Luiz comenta um perfeito desenho do organismo feminino, onde está ali está desenhado como vai ser o seu próximo corpo. Isso nos mostra quão minucioso é o planejamento de uma encarnação. E ela está apontando a região do colo, comentando com ele que havia aceitado a sugestão de outros benfeitores para que não fosse tão bonita na próxima existência. Porque ela vinha com um certo tipo de provações e acreditava que a beleza física iria prejudicá-la. Que ela não queria cair de novo em equívocos. Então ela pede que a tireoide e a paratireoide não fossem tão bem alinhadas, tornando ela uma pessoa não tão bonita. O benfeitor acata o desejo dela, diz que realmente às vezes as questões da beleza, da sexualidade podem influenciar negativamente na vida, se não bem conduzidas. E ela comenta assim, essa jovem, eu prefiro a fealdade corpórea, a feiura, não estou interessada num corpo de Vênus, e sim na redenção do meu espírito para a eternidade. Tem um outro caso parecido, que ele chama de um reencarnante hesitante, do Silvério, que vai reencarnar na próxima vida e está com muito medo da reencarnação.
porque já caiu outras vezes, já se equivocou, e ele tem medo especialmente porque ele vai ter esse esquecimento do passado. Não vai lembrar dos planejamentos, das preparações que ele fez. Mas o benfeitor diz para ele que ele deve agradecer ao esquecimento, porque seria muito pior a reencarnação dele lembrando daqueles equívocos, e que a consciência dele vai avisá-lo do que ele tem que fazer. Então que ele agradeça a bênção do esquecimento e prepare-se para a nova vida. Então ele pergunta se o planejamento dele já está pronto, e que ele também aceitou a sugestão desses benfeitores, engenheiros espirituais que trabalham na encarnação, para ter um defeito na perna, um problema em uma das pernas. Porque esse problema iria limitá-lo em algumas situações, fazendo com que ele não cedesse a algumas tentações da vaidade, alguns abusos, alguns excessos, ele não conseguiria ter em virtude desta fragilidade na perna. E isso auxiliaria ele a continuar, a seguir a sua encarnação, com um planejamento de 70 anos. Às vezes nós chegamos aqui e reclamamos do corpo que temos, da condição que nos foi dada, da família, da situação financeira, mas muitas vezes, boa parte das vezes, nós pedimos para nascer assim, com estas condições, porque são necessárias ao nosso progresso. Então, muitas vezes nós reclamamos de algo que nós mesmos pedimos. E o benfeitor diz a Silvério para que ele não volte antes dos 70 anos, para que ele aproveite aquela encarnação, que os amigos dele do mundo espiritual o estarão esperando como um completista. André Luiz tem essa palavra completista, que é para todo aquele que sabe aproveitar as oportunidades de uma encarnação, que aproveita todas as condições que lhe foram dadas, sem reclamações, sem queixas, e completa o seu planejamento. E são poucos os que conseguem chegar no mundo espiritual nesta situação de completista. Então, como nós já vimos um tanto, o que é que o espírito escolhe? Ele escolhe o gênero das provações que ele vai ter na Terra. Não são todos os detalhes que são definidos, mas sim o gênero de provas, não as menores circunstâncias, tudo pré-definido com hora e data marcada. Ele sabe que ele vai ter um certo tipo de provação, isso é sabido, mas não exatamente os detalhes. Então, por exemplo, ele vai dizer assim, se um espírito escolhe nascer entre malfeitores, ele sabe os tipos de arrastamento que ele vai ter. Ele vai ignorar, portanto, que ações que ele vai cometer. Essas ações vão depender justamente do seu livre-arbítrio. Se ele escolhe um certo caminho, ele sabe quais serão as dificuldades que ele vai enfrentar nesse certo caminho, sabe de que natureza serão as suas provas, que tipo de situação ele vai encontrar, mas não exatamente cada detalhe. O que é previsto neste planejamento são simplesmente os fatos principais. Muitas vezes a família que eu reencarno, a cidade, como nós comentamos, alguma questão física, às vezes alguma questão psicológica, pode ter algum revés financeiro, alguma fortuna, alguma enfermidade, algumas questões assim principais da vida que são escolhidas. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, comenta, nós estamos andando, por exemplo, numa estrada cheia de buracos, nós sabemos que devemos andar cautelosamente por ela. Não sabemos em qual dos buracos iremos cair. E pode ser que não caiamos em nenhum buraco se formos andarmos com bastante calma. Então, se ele diz assim, uma telha cair sobre as vossas cabeças, não acredite que isso estava escrito, como vulgarmente nos dizem. Então, nós escolhemos esse gênero de provas, as situações principais, e o resto das situações elas vão acontecer de acordo com as nossas próprias escolhas, com o nosso próprio livre-arbítrio, com as condições que nós vamos dar para a nossa própria vida. E às vezes essas próprias condições, essas situações principais podem ser agravadas
ou atenuadas de acordo com as nossas próprias ações. Às vezes, uma enfermidade pode vir mais cedo ou mais tarde, pode vir aumentada ou diminuída de acordo com as escolhas que nós fizemos. Como comentamos no começo, escolhas boas vão auxiliar no processo evolutivo, enquanto as más escolhas podem piorar essa situação. Na questão 264 do Livro dos Espíritos, Kardec comenta para nós que o que dirige o espírito nessas suas escolhas é justamente aquilo que ele precisa melhorar. No mundo espiritual, ele, analisando a sua vida, percebe naquilo que ele falhou, aquilo que ele errou. Então, ele vai escolher justamente aquelas provas para aquilo que ele precisa melhorar. Ninguém toma um remédio para algo que não tem, para uma doença que não possui. Então, nós vamos escolher justamente as provas daquilo que nós precisamos ainda melhorar. Nós podemos fazer uma análise das nossas dificuldades da nossa vida e como é que nós nos comportamos diante delas, e nós poderemos ter, assim, uma ideia de quais são as nossas provas. Porque aquilo que não mais nos incomoda, nós já superamos. Já entendemos, já aprendemos esta lição. E aquilo que nos dói, aquilo que nos perturba, é exatamente aquilo ainda que eu preciso trabalhar. E na questão 266, é muito interessante, Kardec pergunta que se não é natural, então, que o espírito escolha provas menos dolorosas? Por que queríamos escolher provas difíceis? E ele comenta, pode parecer natural para vós, não para o espírito. Porque a nossa visão aqui da Terra, ela é uma. Quando eu estou encarnado, com a influência da matéria, eu tenho uma visão. Agora, quando eu estou desencarnado, livre da matéria, vendo as consequências das ações, o meu pensamento é outro. Por isso que às vezes nós reclamamos do que nos acontece, das situações da nossa vida que nós mesmos escolhemos. Temos esse esquecimento, tem influência da matéria, às vezes é complicado, então não queríamos estar passando por isso. Mas o espírito, tendo a visão mais ampla da situação, olhando para a vida passada, o que foi que ele errou, planejando a sua caminhada futura, faz as escolhas necessárias. Às vezes nós nos arrependemos de situações que nós fizemos nessa própria existência. Nosso grupo de estudo comentávamos sobre isso, temos uma companheira de estudo que é costureira, e demos o exemplo, se alguém lhe pede um vestido muito complicado, muito difícil, ou vários uniformes para serem feitos, no começo se empolga, sim, vou fazer, vai ser bom, vai trazer um bom recurso, e quando começa a fazer, fica difícil, é complicado, vai levar tempo, e recua diante daquilo que ela mesma escolheu. Nós fizemos, às vezes, quantos planos na nossa vida, quantas escolhas, e quando chega a hora de executá-los, não fizemos. Está difícil, está trabalhoso. É a mesma situação quando nós estamos no mundo espiritual e agora aqui para a Terra. E na questão 260, Kardec ainda pergunta como é que pode um espírito escolher nascer no meio de malfeitores? Por que ele ia escolher, então, nascer num lugar de pessoas más? E a resposta é, se ele quer lutar contra os arrastamentos do mal, contra a tentação do roubo, é necessário que reencarne no meio de pessoas que estão dadas à prática do roubo. É necessário que ele esteja no meio onde ele precisa evoluir. É muito fácil dizer eu sou honesto quando minha honestidade nunca foi testada. É muito fácil dizer eu sou paciente, eu sou calmo, quando a minha paciência nunca foi testada. Quando eu não vivo nenhuma situação que isso vai ser provado. Se eu quero ser uma pessoa boa, bom, vamos ver então o que uma pessoa boa faz. Ajuda os outros. Então vai ter oportunidades de eu ajudar o próximo. Se eu quero ser uma pessoa honesta, o que é uma pessoa honesta? A pessoa honesta, se recebe um dinheiro que não é dela, ela devolve. Se um garçom erra o troco no restaurante, eu aviso ele. Isso que uma pessoa honesta faz. Então, se eu quero ser honesto, eu preciso passar por estas situações para provar que eu sou realmente uma pessoa honesta. E assim com as diversas situações da minha vida, com paciência, tolerância, compreensão, com o perdão, que são provas da vida, que
que eu devo superar. Na obra O Céu e o Inferno, nós temos um exemplo, são vários exemplos que tem nessa obra de espíritos, e tem um exemplo do mendigo chamado Max. Então, comenta assim, que em 1850, numa vila da França, desencarnou um mendigo que tinha por nome Pai Max. Não tinha família, então ninguém sabia dizer qual a origem dele. E ele tinha trabalhado até certo tempo da sua vida, mas depois, por um problema, uma invalidez, ele acabou passando então mais da outra metade, mais de 50 anos, mendigando pelas terras, pelas fazendas, pelos castelos, desencarnando então com quase 100 anos de idade. Ele tinha um apelido de Conde Max, e as crianças chamavam ele somente de Conde. Depois de muito tempo que esse apelido de Conde, ninguém sabia por que tinha esse apelido, talvez por causa das suas maneiras muito educadas, dos seus gestos muito distintos, da sua educação, que contrastavam com a sua situação de mendigo. E muitos anos depois que ele desencarnou, uma senhora proprietária de um castelo que fazia orações para ele, queria saber como é que ele estava no pós-vida. Então Max apareceu num sonho para essa mulher. E disse a ela, muito obrigado pelas suas preces, por ter lembrado do pobre Max. E se você quer saber quem eu fui, então eu vou lhe contar. E isso vai servir de lição para você e para todos. Então ele conta que há mais de 1,5 séculos, ele havia sido um grande proprietário de terras e castelos daquela região. Mas a sua fortuna ele só utilizava para os deboches, para os prazeres, para as orgias, que eram a única preocupação da sua vida. Os seus vassalos ele espinhazava, tratava mal, com desdém, porque acreditava que eles eram animais de serviço que deviam agradecer por estar trabalhando para ele. Não escutava nenhuma das reclamações deles e ainda humilhava os seus vassalos. Acabou morrendo muito jovem, vítima dos seus próprios excessos. Teve um funeral grandioso, onde os boêmios choravam a perda de alguém que pagava as suas festas, mas a verdade é que nenhuma lágrima sincera foi derramada sobre o seu túmulo. Nenhuma prece foi elevada a Deus no seu nome. E no mundo espiritual, então, Max teve um sofrimento muito grande, uma situação muito difícil, e cada uma das suas vítimas, quando desencarnavam, acabavam tornando-se obsessores dele, o perseguiam, porque ele havia feito mal a elas em vida. Então ele não tinha nenhum descanso, cada vez mais eram rostos e rostos atrás dele, e ele disse que pagaria qualquer coisa por um simples copo de água para aliviar a sede, por um canto escuro, aonde ele pudesse se esconder daqueles rostos que o perseguiam. Não tinha exatamente nenhum sossego. E ele diz então a essa mulher que ele está aparecendo em sonho, e todo o ouro que eu joguei pela terra não produziu nenhuma só bênção, nenhuma só que fosse. Ouviste, minha filha? Então, quando ele já estava muito cansado, exaurido, ele exclama assim, meu Deus, tende compaixão de mim. Quando vai terminar essa situação horrível? Então uma voz, a primeira voz que ele escuta, dirigida a ele, desde que ele havia desencarnado, diz para ele, quando tu quiser. Então ele pergunta, o que eu tenho que fazer? E a voz diz, você deve humilhar-se diante daqueles que você humilhou e pedir-lhes perdão. Pedir que eles orem a Deus intercedendo por você, para que você tenha uma nova oportunidade, porque a prece do ofendido que perdoa é muito valiosa a Deus. Então ele, no mundo espiritual, ajoelha-se diante daqueles que o estavam perseguindo, expõe os seus remorsos, o seu arrependimento, pede que o perdoem. E ele diz assim, os rostos vão se apaziguando, tornando mais agradáveis e vão sumindo, e vão embora. Então ele finalmente tem um pouco de sossego, o desespero dá lugar à esperança. Então ele exclama assim, Deus, muito obrigado por essa bênção, eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei, e eu quero uma nova chance, e se for da tua vontade, me faça servo dos meus servos.
Então, ele reencarna como o mendigo Max. Trabalhador, trabalhou até os 40 anos como operário, como homem do campo, sofreu uma doença, ficou inválido e teve que mendigar então os outros 50 anos da sua vida. Nas terras em que ele era dono, conseguia às vezes uma migalha de pão. Nos castelos que eram suas posses, dormia nas estribarias. Mas sem nenhuma reclamação, sem nenhuma queixa. E então, quando Deus, na sua vontade, chamou ele de volta para o mundo espiritual, teve grande felicidade, agradecendo a Deus pela oportunidade daquela prova terrena que ele teve, onde ele pôde reparar os seus equívocos, libertar a sua consciência e aguardar uma grande recompensa que lhe era dada. Então, Max tem um exemplo completo. Ele equivocou-se na sua existência. No mundo espiritual, expia as suas faltas, porque ele acabou sofrendo muito. E então, tem no seu arrependimento a chance de escolher o que iria acontecer na próxima vida. Ele escolhe, então, uma prova dura de ser servo dos seus servos, de ser humilhado por aqueles que ele humilhou. E ele diz assim, nas noites, quando o espírito sai do corpo, no sonho, ele caminhava pelos castelos que ele era dono. E quando acordava, a lembrança do sonho trazia a ele uma sensação muito ruim, muito horripilante, por causa dos equívocos que ele havia cometido, e isso dava força para ele seguir na sua vida. Porque não esqueçamos disso, esses benfeitores que planejam com nós a nossa vida, acompanham-nos durante a existência, dando força para que nós possamos seguir aquele planejamento. Quando nós dormimos, o nosso espírito sai, nós saímos do corpo, e não raro nos encontramos com esses benfeitores, e eles nos auxiliam, nos lembram dos planejamentos, e nos dão força para continuar. Certa vez, já faz um bom tempo, quando eu estava, algumas situações na minha vida, não estava gostando muito, conversando com o palestrante Lacordaire, do Mato Grosso, já veio aqui várias vezes, ele me disse exatamente isso. Quando você for fazer suas orações, ore pelo bem do seu projeto reencarnatório, para que aconteça na sua vida aquilo que for melhor para esse projeto, seja o que for. E eu comecei a orar dessa forma, seja o que for, que seja o melhor para o meu projeto reencarnatório. Até agora acho que está indo melhor do que estava indo antes. Pode ser complicado aquilo que nos acontece na vida, mas nós escolhemos, teve a permissão de Deus, Deus permite essas situações porque sabe que é o melhor para nós. Esses benfeitores são espíritos iluminados que nos auxiliam e que nos conhecem muito bem e fazem um planejamento amoroso e minucioso dessa nossa existência. Então, nós já vimos por que o espírito escolhe, que é a próxima parte do texto. Ele escolhe, graças a Deus, porque tem essa condição, e ele escolhe para poder evoluir, para poder continuar nesse progresso na sua vida, que as diversas vidas, na verdade, formam uma vida só. Ele teve a chance de fazer escolhas no passado que não foram tão acertadas, e agora Deus dá a chance dele fazer boas escolhas. Então, por isso que ele tem essa chance de escolher. Mas quais são os limites? Não é exatamente uma liberdade total, às vezes, que nós temos. O primeiro limite nessas escolhas é exatamente a situação evolutiva. Como nós comentamos, o espírito ele vai adquirindo liberdade de escolher de acordo com a sua evolução. Conforme ele vai adquirindo mais conhecimentos, vai evoluindo em ciências, em virtudes, ele vai ganhando mais condições de escolher. Esses completistas, por exemplo, como no caso de Max, quando chegam no outro lado, por já terem conseguido completar diversas provas, têm um mérito maior e podem escolher com mais liberdade a sua próxima encarnação, que muitas vezes escolhem como uma missão para auxiliar o próximo. Então as escolhas vão aumentando conforme a nossa situação evolutiva e, obviamente, aumenta também a responsabilidade. O outro limite são as leis divinas. Nós nunca podemos achar
que o nosso querer vai ser maior do que o querer de Deus. Ele sabe muito melhor do que é bom para nós, então algumas situações podem não ocorrer exatamente porque ele percebe que não é o mais acertado. Então nós não podemos maldizer a Deus, é um equívoco grande, porque ele está cuidando de nós. Então algumas questões que nós gostaríamos de ter, Deus ainda bem não permite. E a colheita obrigatória. Às vezes, quando o nosso livre-arbítrio é mal utilizado e nós continuamos nos equivocando e continuamos persistindo nos erros, persistindo num mau caminho que não conduz a uma felicidade, nós perdemos momentaneamente essa liberdade. Como um filho que erra, que apronta, e os pais vão aumentando o castigo para que o filho reflita e aprenda sobre aquilo que está errando. Então, às vezes, nós equivocamos demais e Deus nos impõe uma encarnação exatamente como uma prova para que nós possamos, pela dor, pelo arrependimento, perceber que nós estamos errados. Não nos é dado escolher, e sim é imposto devido aos equívocos do passado. Um exemplo disso é esse momento que a Terra vive agora, de transição do mundo de provas e expiações para a regeneração. Nosso mundo, o mal ainda é a maioria, e regeneração, o mundo, os bons serão a maioria. Processo longo, que vai levar bastante tempo. Mas existem espíritos que estão renitentes no mal e que eles iriam atrapalhar muito o processo evolutivo da Terra, nesse mundo de regeneração. Então, eles tiveram as suas oportunidades de encarnações, as últimas oportunidades aqui na Terra, para que percebessem os seus erros e decidissem mudar, e escolhendo não mudar, escolhendo continuar no mal, serão exilados para um planeta inferior, um planeta ainda na fase dos mundos primitivos, imposto a eles a encarnação nesse mundo, como aconteceu com a Terra, quando o sistema de Capela estava passando por um outro estágio, passando por uma regeneração, os espíritos que lá não queriam progredir vieram para a Terra quando esta ainda era primitiva. E isso, no fim, acaba causando algo de bom, porque, primeiro, a humilhação que o espírito sente de ser rebaixado para um planeta primitivo, um planeta muito inferior, de conviver com outros espíritos que ainda estão no início das suas encarnações. Depois, a saudade daqueles que ele ama, porque por mais mal que seja, todo mundo ama alguém. Então, essa saudade dos outros, daqueles que ficaram, muitas vezes move o espírito para que ele acelere o seu processo evolutivo, para que ele aproveite, então, as novas condições que lhe foram dadas e cresça. E mesmo ele sendo um espírito virado para o aspecto negativo da vida, possui grandes conhecimentos, e os conhecimentos não se perdem nunca. Quando nós temos o esquecimento do passado, esquecemos fatos, mas aquilo que nós já aprendemos, aquilo que nós já conquistamos, isso vai ser nosso para sempre, ninguém tira. Então os conhecimentos que eles têm auxiliam nesse planeta que eles estão indo. Nós pegarmos o livro Uma Breve História do Mundo, do professor inglês, me fugiu o nome agora, mas ele comenta que há 40 mil anos atrás a humanidade deu um salto em evolução e crescimento. Grandes construções apareceram. E exatamente é mais ou menos o período da chegada desses espíritos com maior conhecimento que vieram de outros sistemas. Então, mesmo assim, mesmo quando o espírito não quer, quando ele prefere ficar num caminho negativo, prefere ficar estacionado na sua evolução, as leis amorosas de Deus empurram ele para frente. Porque o objetivo final é a felicidade, é a perfeição moral. Então as leis de Deus vão nos conduzir para esse caminho, quer nós queiramos ou não. Todos nós chegaremos lá um dia, uns mais rápido, outros mais devagar, de acordo com a vontade de cada um. Então, dentro dessas questões que nós vimos, é importante 2 pontos na nossa vida. Primeiro, é a confiança em Deus, é a fé. A crença de que não é injusto o que está acontecendo conosco, de que existe um plano amoroso
para cada um de nós. No livro Há 2000 anos, o Espírito Emmanuel conta que quando Jesus foi preso, o chefe da guarda romana, percebendo a docilidade de Jesus, a bondade dele, viu que não era possível ele ser autor dos crimes que estavam atribuindo à sua pessoa. Então ele diz para Jesus que se ele quisesse, poderia ser aberto um inquérito, um processo judicial, conforme as leis da época, onde seria provado facilmente a inocência dele. E Jesus diz assim: pensa que eu não poderia chamar os meus anjos e eles fulminariam Jerusalém em 1 minuto? Mas eu não vou me valer da justiça dos homens, mas da justiça do nosso Pai, que estás no céu. E Jesus, isso é muito óbvio, não precisava, se ele não quisesse ser preso. Um ser do seu estágio evolutivo que devolve a visão aos cegos, que limpa a pele da lepra, que devolve os movimentos, que transforma a água em vinho, poderia ter dito qualquer palavra mágica e se livrado daquela situação. Mas ele não fez justamente para nos mostrar o perdão e a confiança em Deus. Então, se ele que tudo pode, em nome de Deus, não reclamou, confiou na justiça divina, o que sobra para nós fazer? Na obra Renúncia, o Espírito Alcione fala isso muito bem. Jesus, que não devia nada para ninguém, que veio numa missão de amor, derramou sangue e lágrimas por nós. Por que nós vamos reclamar de algumas gotas de suor que são a nosso favor? Nós que temos um grande passado para espiar e uma grande preparação para o futuro. Então, diante das dificuldades, dessas situações que nós não gostamos, devemos confiar na justiça divina, devemos confiar que existem benfeitores para o nosso lado, que vão nos auxiliar nessa caminhada, que nos amam e que isso é justo, que faz parte do nosso processo evolutivo que nós escolhemos, que nós participamos da escolha e que serve de bem. Os benfeitores dizem a nós, eles estão do nosso lado querendo nos ajudar. Nós precisamos facilitar esse contato. E aí que entra a segunda parte, que é a oração, que é a meditação. A oração é como um clarão que ilumina a escuridão da vida da pessoa. Ela facilita muito a comunicação com o mundo espiritual. É como, num exemplo simples, eu tivesse no quarto ao lado um sábio com bons conselhos. E a oração é como abrir a porta e escutar esses conselhos. Eu saio um tanto quanto dessa psicosfera da Terra, do mundo, e elevo o meu pensamento, elevo a minha psicosfera e fico mais tranquilo diante das dificuldades e consigo escutar melhor os conselhos desses amigos que vão me orientando pelo caminho, o que eu devo, o que eu não devo fazer. A minha consciência consegue expressar mais facilmente quando eu tenho o hábito da oração, o hábito da meditação. Os benfeitores recomendam 2 vezes ao dia, pode ser de manhã, ao acordar, preparando-se para o dia, e ao dormir, preparando-se para a noite. E podemos pedir, sim, ao dormir, uma noite de sono tranquila, a visita dos benfeitores, para que nos lembrem dos nossos compromissos e nos deem força para seguir adiante. Podemos, antes de qualquer tarefa mais difícil, mais complicada, nos resguardar por 1 minuto ou 2, numa prece, pedindo auxílio, pedindo tranquilidade, ajuda de Jesus, de qualquer santo que queira, conforme as vontades de cada um, dos benfeitores, do anjo da guarda. E eles vêm nos auxiliar, eles estão aqui para isso, para nos ajudar. E aí nós vamos conseguindo ir superando essas questões. Porque mesmo que as provas sejam difíceis, não é para nós nos acomodarmos dizendo essa é a vontade de Deus. Deus quis que eu tivesse essa doença, Deus quis que eu tivesse essa situação financeira. Não, o que Deus quer é que supere. Deus quer que nós atravessemos a vida apesar dessas dificuldades. Nós continuamos sorrindo, continuemos felizes, alegres, esperançosos, que nós continuemos auxiliando o irmão que precisa de ajuda, que
nós continuemos com a cabeça erguida, suportando as dificuldades, para chegar no outro lado muito melhores. Porque essa nossa vida faz parte do processo evolutivo. E ele é longo. Então, que eu avance alguns passos na minha vida será de bastante utilidade. Por isso que Alta de Souza nos diz que não importa quão longo seja o caminho. Confia, luta e ama. Mantenha acesa a chama do teu ideal e não temas o mal, só o bem permanece. Conduz os teus passos aos clarões da prece. Vem sorrir, vem cantar, deixa a esperança te agasalhar. Vem cantar, vem sorrir, que o novo dia vai surgir. Recebe com alegria a dor que te renova, porque a tua prova é a tua alforria. O teu pranto é luz, erguendo-te ao lar celeste, cercado pelas rosas do bem que fizestes. E segue pelo caminho que o bom mestre seguiu, erguendo a cada passo o irmão que caiu. Amando sempre mais, te envolverás em luz e encontrarás a paz nos braços da tua cruz. Eu agradeço muito a atenção e a paciência de todos. Nós podemos nos preparar agora para o nosso momento do passe.